Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países do Sul, quando acabou a escravidão, os escravos, não é no país inteiro, tá? Mas os escravos libertos ganharam, para começar a vida, um pedaço de terra e um animal de tração. Nos Estados Unidos, em alguns estados do Sul, os escravos libertos ganhavam um pedaço de terra e um animal de tração, para começar a sua vida. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas enfim, que quando eu critiquei as pautas identitárias, eu sei que muita gente ficou furiosa comigo e deve ter dito os horrores nas redes sociais, e eu não fui procurar ver. Eu não acho que eu disse nada ofensivo. Eu queria ter encerrado esse assunto, né? Não gosto muito de ficar me repetindo, ficar falando sempre de uma pessoa e parece que tá fazendo um bullying, assim, sabe? Essa coisa meio chata. Mas, assim, devido a certo tipo de reação que teve muita gente que gostou dos vídeos, eu fico feliz, né? Eu realmente não tô aqui buscando popularidade, buscando ver o que vocês querem ouvir e daí dizendo o que vocês querem ouvir, tá? Eu realmente acredito em tudo que eu tô falando. Na verdade, no vídeo que eu fiz sobre o lugar de fala, eu desafiei as pessoas a me mostrarem dados, provarem que existe realmente, né, minorias silenciando as pessoas, etc. Ninguém me trouxe nada. O que eu vi foi muito choro, né? O que eu vi foi muito choro. Isso é típico da branquitude. E por branquitude eu não estou dizendo pessoas brancas, tá? Eu estou falando de um sistema de poder que é claro que beneficia as pessoas brancas. Isso não quer dizer que todas as pessoas brancas são beneficiadas por tudo, né? O poder é interseccional, né? Então, se você é uma pessoa branca, você não está ferrado por conta da branquitude, você não está ferrado por conta do racismo, mas você pode estar ferrado por conta do capitalismo, por exemplo. Se você é branco e pobre no capitalismo, você é um fudido, porque o capitalismo é uma estrutura de poder para além do racismo e de todo o resto. Então, se você não consegue pensar no poder de maneira interseccional, sempre vão ter frestas, sempre vai ter uma série de problemas, porque as opressões, elas são interseccionais. Então você pode ser branco, então ele é um privilegiado porque ele é branco. Não necessariamente. Ele tem pelo menos, né, o alívio de não sofrer racismo, porque não existe racismo reverso, mas você pode estar ferrado por inúmeros outros motivos. Você pode, né, ser pobre, então isso já basta, na verdade, mas você pode ser uma pessoa com deficiência, você pode ter uma série de coisas. Mais uma vez é importante reiterar que não é sobre uma Olimpíada de quem sofre mais, mas a gente precisa sim entender que tipo de conteúdo que a gente está consumindo, porque se a gente não fizer as coisas da maneira certa, a gente não supera esses sistemas, né? E eu tô aqui para dizer um pouco, tá, sobre fazer isso de maneira melhor. Vamos pegar a Maria Rita Kell de novo, né? Que ela foi lá, ela fez uma fala e ofendeu um monte de pessoas. Qual que é a resposta dela a isso, né? Um monte de pessoas, né? Minorias, então, grupos, ela fala explicitamente, né? Do movimento negro, do movimento LGBTQIAPN+, ela fala explicitamente desses movimentos, depois ela fala que os movimentos são identitários, são narcisistas. Ela sabe que essa fala ofendeu inúmeras pessoas. O que ela responde? Nem ouvi. Gente, tô nem aí. Quem são vocês? Quem são vocês, né? Pessoas negras, LGBT, ou até pessoas brancas que nem eu, que tomam as dores, né? Porque afinal, pra mim a justiça ela tem que ser pra todo mundo, ou não faz nem sentido falar de justiça. Então assim, vocês, quem são vocês? Quem são vocês pra se ofender ou pra achar alguma coisa errada na fala da Maria Rita Kell? Vai vir um monte de cordeirinho. Não, Maria Rita Kell, quem é você, Daniel, pra falar de uma grande intelectual? Né? Daí não é local de fala, né? Daí não é local de fala você vir perguntar quem sou eu, você vir, então, né, colocar a pessoa num pedestal. O pedestal não é local de fala, tá, gente? O pedestal, na verdade é, tô sendo irônico. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. Mas assim, eu acho particularmente que a página 1, se você quer, né, falar de racismo, se você quer falar de misoginia, qualquer tipo de opressão, a página 1, ouvir as pessoas. O que essas pessoas estão
estão dizendo, o que as pessoas afetadas por certo sistema de dominação estão dizendo, como elas se sentem, como que é a vida delas, o que está afetando elas. Porque quando a Maria Rita Kel fala não quis nem ouvir, eu me pergunto, então por que você está falando do assunto? Se você vai falar uma fala publicamente, num local público, com bastante audiência, como é lá o quadro do Leandro Demore, você vai falar publicamente, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão retrucar e você não vai nem ouvir, para que você fala? Você precisa entender que ser um intelectual público tem um peso, tem uma responsabilidade. Eu estou tentando ser, né? Eu estou tentando ser, eu tenho um canal pequeno, eu não estou nem perto da Maria Rita Kel ou algo parecido, mas eu estou ciente de que eu faço um trabalho, muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam, eu faço um trabalho, eu sou um homem branco, hétero, eu sei que em algum momento, né, eu posso falar alguma besteira e ofender as pessoas, eu posso falar alguma besteira e precisar ser corrigido. No mínimo eu vou ouvir, no mínimo eu vou ver o que essas pessoas estão dizendo e se eu tiver errado eu vou me retratar, eu vou vir, olha gente, falei besteira, né, eu achei que era assim, aprendi com as pessoas e é isso, você tá entendendo? Talvez eu não ache errado, e eu banque, né, até porque quem está dizendo que é errado, né, tem um monte de gente, né, inclusive tem pessoas negras, tem pessoas LGBT que ficam indignados com a minha fala contra Maria Rita Kel, contra essa fala de que as minorias são narcisistas e, né, não estou aqui para agradar todo mundo, não estou aqui para agradar todas as pessoas negras, todas as pessoas LGBT, todas as mulheres, qualquer grupo, eu não estou aqui para agradá-los, eu estou aqui para falar sobre as relações de poder, falar sobre o que está acontecendo e meu discurso vai ser assimilado e muitas pessoas vão gostar e outras não. Mas a questão é que, né, se eventualmente a coisa viraliza, se torna grande, você tem que, no mínimo, ouvir. Confesso que eu fico bem angustiado da gente não estar nem no momento onde os grandes intelectuais estão ouvindo. E daí eu não sei o que te dizer. Algumas pessoas já comentaram, né, que, eu tô berrando demais, eu tô meio... Gente, eu tô fazendo boa parte dos últimos vídeos na raiva mesmo, né? Eu quero parar, quero ver se eu melhoro. Mas é que assim, eu tenho motivos pra ter raiva, sabe? A gente tá normalizando uma série de coisas que não era pra ter normalizado. E eu estou aqui, gente, olha só, eu estou aqui pra dizer pra vocês que o rei tá nu, tá? O rei está nu, mas o problema não é que o rei esteja nu, o problema é que existe uma realeza, tá? O problema é que existe uma realeza. O problema não é se você gosta ou não gosta das coisas, você não quer olhar o rei nu, não olha. Você tá entendendo? Não olha o rei nu, mas ele tá nu, ele tá ali pelado. Tô cagando que ele esteja pelado. Agora, realeza não deve existir. Esse pedestal, você tá entendendo? Tô falando metaforicamente. Esse pedestal não deveria existir. E aqui é triste, né? Porque a gente mostra os fatos e as pessoas não estão nem aí. Elas estão, né? Eu tenho o sentimento de que as minorias são narcisistas, então elas são. Então qualquer pessoa que falar isso, eu vou chegar e vou aplaudir, vou fazer coro. E é isso, assim que funciona a internet, assim que funciona a vida pública, na verdade. As pessoas vão pelo feeling, as pessoas vão pelos grupinhos, pelas patotinhas que elas fazem. E é isso, infelizmente, é assim que funciona. Então, né? Eu, na minha insistência de ser rigoroso com os fatos, isso vem do meu modernismo, né? Eu coloquei ali no início do vídeo 2 momentos, porque a Maria Rita Kel deu uma outra entrevista agora, não para um veículo de comunicação tão grande, mas enfim, dizendo, né, essa história dos Estados Unidos, né? Porque ela tem só uma informaçãozinha, assim, né? Os Estados Unidos, né, quando acabaram com a escravidão ali, alguns lugares do sul, deram 40 acres de uma mula. Ela falou isso 2 vezes, ela deu essa informação para vocês. Eu, particularmente, tá? A Maria Rita Kel, eu não conheço direito, eu vi aquela entrevista, depois eu vi a outra, não gostei muito, mas eu não tenho nada pessoal contra a pessoa dela, tá? Agora, dos Estados Unidos eu tenho ódio, tá? Não do estadunidense médio lá, que nasceu ali, não tem culpa de ter nascido ali, não do povo estadunidense, mas dos Estados Unidos, do governo, né? Do modo, é o país mais terrorista do mundo, é o país mais violento do mundo, é o país mais racista do mundo. Eu não sou historiador, tá? Eu sou filósofo, eu tô aqui, eu banco as coisas filosóficas que eu digo, mas eu não sou um historiador, eu tenho, né, algum conhecimento de história, até porque você não consegue pensar o mundo se você não tiver um pouquinho de conhecimento para articular os fatos, etc, né? E um dos meus conhecimentos é saber que espere sempre o pior dos Estados Unidos. Quando ela falou isso, né, que os Estados Unidos, quando acabou a escravidão, eu fui pesquisar, tá? Não queria vir aqui falar besteira, não tenho um grande conhecimento sobre o assunto, mas vamos tentar entender se realmente, né, os Estados Unidos, quando acabou a escravidão, eles deram realmente 40 acres de uma mula. Eu
vou ler aqui o que eu achei, tá? As Ordens Especiais de Campo, número 15, de 1865, 40 acres e uma mula, são a tentativa mais conhecida de ajudar escravos recém-libertados a se integrarem à sociedade e acumularem riqueza. No entanto, o presidente Andrew Johnson reverteu essa ordem, devolvendo a terra aos seus antigos proprietários confederados. Isso aconteceu depois que o Lincoln morreu, tá? Então, olha só. É verdade que os Estados Unidos deu 40 acres e uma mula para os escravos recém-libertos? Mais ou menos, né? Realmente aconteceu, mas isso foi revogado. Você está entendendo? Então, nem isso a gente tem. Ela já foi em 2 entrevistas e ela espalhou desinformação. Desinformação que eu nem tinha, nem tenho obrigação. Ela não tem obrigação de saber disso, ela também não é historiadora. E a gente que, né, tem menos conhecimento de história, tem um monte de historiador aí que conhece bem a história, que às vezes a gente fica até meio intimidado, né? De, pô, vou discutir, vou falar sobre isso, não sei direito, etc. Mas assim, ela trouxe o assunto 2 vezes. Ela trouxe uma meia-verdade, que na verdade, se a gente for ver, é quase uma mentira, né? Porque ela dá a sensação então de que existiu alguma reparação nos Estados Unidos e essa reparação não existiu. Eles foram obrigados a devolver as terras. E eu queria ler mais um pedacinho de algo na minha pesquisa e depois falar um pouquinho de Angela Davis. Depois disso, um movimento deliberado de segregação e opressão surgiu nos Estados Unidos. Leis Jim Crow foram aprovadas em alguns estados do Sudeste para reforçar a desigualdade existente que a escravidão havia produzido. Além disso, organizações extremistas brancas, como a Ku Klux Klan, se envolveram em uma campanha massiva de terrorismo por todo o Sudeste para manter os afro-americanos em seu lugar social prescrito. Por décadas, essa desigualdade e injustiça assumidas foram decididas em decisões judiciais e debatidas em discursos públicos. Então, olha só, vamos pensar o que realmente acontece depois da escravidão dos Estados Unidos. Vamos pensar com a Angela Davis também, né? A gente tem, então, uma tentativa, né? Então, tinham pessoas envolvidas, né? Tinham pessoas que queriam, né? Que eram seres humanos decentes, que lutaram pelas pessoas negras. Essas pessoas realmente existiam, tá? Elas eram menos do que tentam fazer parecer, mas elas existiam, né? Inclusive, na época da escravidão, tinha algo muito interessante, que era a Underground Railroad, que traduzindo literalmente seria uma estrada férrea no subsolo, né? Para baixo do solo, que na verdade não era nem uma estrada férrea e nem abaixo do solo. O underground tem um sentido ambíguo, né? Que é no sentido às escondidas, que era toda uma trilha traçada que fazia com que as pessoas negras, né? Os escravizados no sul, quando só o sul era escravagista e o norte não era mais, elas fugissem do sul para o norte. Então tinha muitas pessoas, tinha casa que dava comida, tinha gente que indicava os caminhos, tinha muitas pessoas decentes ali ajudando as pessoas negras, tá? Inclusive pessoas brancas, tinha muitas pessoas brancas fazendo essa ajuda e participando disso. Então é bem interessante que isso exista, mas ainda, de modo geral, o que acontece nos Estados Unidos é que os escravos não só não recebem reparação, segundo a historiadora Ana Lúcia Araújo, a única reparação que existe foi em 1862 em Washington, D.C., e que na verdade foi uma reparação para os senhores de escravos, tá? Então também não teve muita reparação para os senhores de escravos, só em Washington, D.C., 1862. Se a tua memória não está muito boa, a Guerra Civil Norte-Americana, né, que foi a guerra que libertou os escravos, ela ocorreu entre 1861 e 1865, tá? A grande figura é o Abraham Lincoln. Então, assim, durante essa Guerra Civil existiu, então, né, tiramos escravos ali de algumas pessoas de Washington, D.C., damos reparação aos senhores de escravos. Quando acaba a Guerra Civil, quando eles ganham, quando os anti-escravagistas ganham, eles não reparam, tá? Eles não dão reparação para ninguém, então, né? Eles tentam dar uma reparação para as pessoas negras, mas ela depois ela é abolida, ela acaba, não tem reparação. Os senhores de escravos também não recebem reparação. Segundo Ana Lúcia Araújo, Inglaterra, França, Haiti e Brasil, os senhores de escravos recebem reparação. Então a regra é que os senhores de escravos recebem reparação, pra você ver o nível de racismo. Mas o que acontece então depois nos Estados Unidos? São as leis de Jim Crow, separados mas iguais. Segundo Angela Davis, surge o mito do estuprador negro, tá? Então, durante a Guerra Civil não tem denúncias de negros estuprando, nem nada, né? Não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. De repente começa a brotar magicamente inúmeras denúncias com julgamentos que não são julgamentos de verdade. Enfim, surge o mito do estuprador negro para quê? Para poder linchar. E acontece em
muitos linchamentos, surge a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan já surge um pouquinho antes do início da Guerra Civil, tá? Você sabe, né, uma organização racista para praticar linchamento, para matar pessoas negras, para garantir que eles se mantenham escravizados, tá? Eles são legais, eles existem ainda hoje, não dá nem para pesquisar quantos membros existem. Tenta-se passar a ideia de que são poucos membros, etc. Mas vamos combinar, né, gente? Tipo, extrema-direita, Trump, isso na verdade está latente, é muito forte, é muito grande, existem muitas pessoas. Com certeza a Ku Klux Klan possui muitos integrantes, ou no mínimo entusiastas. Então não dá pra gente consumir intelectuais que vão te dizer que, então, né, vão te dar uma sensação de que eles fizeram alguma coisa minimamente certa. Não fizeram, você tá entendendo? A gente precisa sim desenvolver ódio aos Estados Unidos. Não que esse ódio por si só vai resolver, mas precisa estar no nosso senso comum, precisa estar na nossa Constituição, enquanto nação, a compreensão de que o racismo ele é muito maior do que a gente está achando que ele é, de que o racismo ele é histórico e de que países como os Estados Unidos, ou o Brasil, né, o Brasil indenizou os senhores de escravos, mas países como os Estados Unidos, depois da escravidão, você não viu justiça, você viu linchamento, você viu Ku Klux Klan, você viu separados mais iguais, tá? Então, separados mais iguais, leis de Jim Crow, né? Não, a gente vai manter toda a segregação, a gente vai se manter segregado, e os Estados Unidos se mantém segregado ainda, ele tem bairros de branco, bairros de negro, né? Predominantemente branco, predominantemente negro, é um neo-racismo, né? Um novo racismo, que trabalha com alguma diluição, né? Então, vai ter alguns negros nos bairros brancos, vai ter alguns brancos nos bairros negros, porque, né, a opressão de classe é a mais importante ali, mas o racismo é uma maneira de dar continuidade a essa opressão de classe, é uma maneira de fazer com que ela seja viável. Então, quando eu tô criticando a Maria Rita Kel, não é porque eu tenho algo pessoal com ela, não é nada, mas é que a gente precisa, tá? A gente precisa começar a colocar a nossa mente num modo um pouco mais radical, num modo onde a gente vai... Estados Unidos? É sério? Será que os Estados Unidos realmente fez alguma coisa certa, minimamente certa em relação à escravidão, em relação ao racismo? Não, continua sendo o país mais racista do mundo e a gente precisa até exagerar, às vezes eu me irrito mesmo, mas a gente precisa colocar isso na cabeça, tá? Vai ler Angela Davis, não fique com falsos rebeldes, não fique com falsos intelectuais que vão vir todos bonitinhos e pomposos do alto do seu pedestal, daí vai ter toda a mídia, o progressismo, vamos entrevistar, vamos dar palco, vamos reforçar, vamos pensar, nossa, quem está consumindo eles está consumindo o alto nível de intelectualidade, meu Deus, dá até água na boca, né, de ver tanta intelectualidade no pedestal. Sinto muito, esse canal a gente não trabalha com isso, tá? Esse canal ele quer trabalhar com os fatos, ele quer trabalhar com a filosofia, ele quer esclarecer as coisas, porque filosofia é muito complexo, filosofia é muito complicado, vai fazer 23 anos que eu estudo filosofia, então eu sei um pouco do que eu tô falando e eu vou me dar esse luxo, tá? Se você tá me seguindo, de repente você não gosta porque, né, tem muita gente que vai gostando até que em algum momento discorda, né? Agora falou do intelectual que eu gosto, agora falou de fulano que eu gosto, né? Eu sinto muito, eu tento ser respeitoso, às vezes dá, às vezes não dá, né? Dessa vez eu não sei, assim, se eu me passei demais com a Maria Rita Kel, não tem nada pessoal com ela, mas assim, ela tá vindo, né? Ela falou de minorias narcisistas, depois falou, nem ouvi, não tô nem aí, então assim, né, eu gosto, né, eu gosto de intelectuais que têm um pouco mais de respeito com as pessoas, dói em mim, tem pessoas que eu amo na minha vida pessoal, pessoas que eu amo muito, fazem parte desses grupos, e me dói muito quando vê alguém, né, as pessoas naturalizam ainda muito no senso comum os Estados Unidos como um país democrático, como um país, né, que não é racista e blá blá blá, quando é o país menos democrático do mundo, é o país que tá por trás, né, de praticamente todas as ditaduras da América Latina, é o país mais racista do mundo, então assim, isso são fatos, tá, gente, isso são fatos, as pessoas falam muito, pós-moderno, não gosta de fato, olha, quem não gosta de fato é quem tá me criticando, porque eu quero ver quem vem aqui e me mostra que é diferente, eu quero quem vai me dizer que não, que é diferente, que os Estados Unidos não é racista, que os Estados Unidos é extremamente democrático ou alguma coisa do gênero, porque até agora não veio ninguém. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, até mais. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser
ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.